cheguei no Brasil no final de 2011, então já faz muito tempo que eu moro aqui e vi bastante coisa, bastante mudança, coisas boas, ruins acontecendo. Aprendi a viver aqui. É uma coisa que a gente não valoriza ou não nem sabe a importância disso. Quando morar fora, em outro país, toda a energia e todo o trabalho que a gente bota em aprender a viver no exterior, aprender a língua, a mentalidade, a cultura, o cotidiano, simplesmente saber todo o desafio de com o tempo querer e poder ou não poder fazer parte da nossa própria vida. Então não só acompanhar a vida do outro, mas fazer parte mesmo da nossa vida, tipo não ter o papel principal. E isso exige muito tempo e muito esforço, muito empenho. E também resulta muitas vezes em muita derrota, muitas falhas, muitas dificuldades e muitas lágrimas. Solidão, o fato de nunca ser compreendido, agora que é a palavra que eu nem consigo, entendido. Então o fato de eu, por exemplo, decidir depois de todo esse tempo que eu vivi nesse país e todo o esforço gigante de tentar entender e tentar me encaixar e poder compartilhar e querer falar sobre essa experiência, porque é uma força tão grande, é algo que causa muita tensão, porque é algo que acho que a gente só gostaria de compartilhar. Ou já compartilhamos com próximos, ou talvez não conseguimos compartilhar nem com próximos e amigos, e um sentimento que talvez fica para a pessoa mesmo, que gera essa solidão eterna de quem decide de escolhe uma outra cultura, um outro país para viver. E bom, eu só pensei de como eu poderia compartilhar tudo aquilo que eu experimentei aqui, pois quando a gente chega num lugar novo, temos aquelas impressões básicas, os primeiros, mas é um trabalho muito, muito difícil, muito duro, pois tem muitos fatores ao mesmo tempo. É como se a gente tivesse carregado muito peso ao mesmo tempo e tudo junto, porque o desafio de comunicação, as barreiras linguísticas, a falta dos dois lados de conhecimento, do meu lado não conhecer o que tem aqui, das pessoas daqui não me conhecerem, ou a minha bagagem que eu trouxe, todo o esforço de realmente simplesmente se encaixar no cotidiano e também de aguentar as falhas, aguentar as dificuldades, os problemas. É muito difícil. E, claro, no começo
geralmente é bom porque é gradual. No começo a gente às vezes eu não lembro as palavras e eu sei olhar tudo para cá porque eu tô pensando tentar achar a expressão certa, porque esse também é um desafio muito muito amargo de uma forma para um adulto, de chegar para um outro país e a gente já quer falar, né, com vocabulário, que é uma facilidade do nível mental, intelectual de um adulto. Só que tem lá as barreiras e isso quebra muito a asa das pessoas, pelo menos para mim. Eu já estou passando nisso pela, nem sei, terceira, quarta vez e é muito difícil de sempre ser menos por causa da barreira linguística. E a gente no começo, todo mundo que já morou fora sabe de falar numa linguagem super básica, sempre repetir as mesmas expressões, sempre. E a gente passa a imagem de ser algo um pouco mais limitado. E a gente se sente muitas vezes nem limitado, mas débil. Então, a liberdade de conseguir falar o que a gente quer cresce de uma necessidade, porque agora também mesmo falando eu sinto aqui uma tensão na garganta e a gente vive com isso quando morar por muito tempo, porque depende também, eu acho que depende também de que forma as pessoas conseguem construir uma defesa ou de que forma se entregam assim, eu penso às vezes as palavras aparecem em inglês ou em húngaro e eu quero dizer algo interessante, não sou repetir a mesma coisa de forma babaca e no começo a gente se rende, tá bom, ok, paciência, o processo de adaptação cultural, paciência, o processo de aprender uma língua nova, paciência, com o tempo vai chegar. Mas a paciência é limitada. Pois a gente vai carregar um estigma depois de um tempo, sabe? De sempre ser um pouco menos. E então eu comecei a falar agora muita coisa e nem sei para onde eu quis chegar e de onde eu saí. Eu pensei eu tenho muita coisa que eu gostaria de compartilhar. Eu acho muito importante. Eu vejo muita mudança no mundo inteiro e paralelamente, no paralelo, acontece coisas, a gente muda, amadurece, a nossa vida muda, tem ciclos e ciclos pessoais, ciclos de sociedades, ciclos de natureza e eu estou sentindo 8 anos, eu nunca vivi todo esse tempo em um só lugar, menos a minha cidade natal, onde eu passei meus primeiros 10 anos, 10 aninhos. E Brasil e São Paulo são os lugares onde as coisas acontecem muito rápido e mudam muito rápido. E esses meses, semanas que eu tô olhando de uma forma de retrospectiva, de tentar me lembrar das coisas boas mais uma vez, pois como no começo eu enfrentei certos desafios e dificuldades e eu decidi ok, não vou me entregar eu não vou me entregar à tristeza, eu não vou me entregar assim a reclamar, a falar mal. E eu
tenho que ter foco nas coisas boas, porque aqui tudo é, como talvez eu já disse, é tudo muito, muito intenso e às vezes muito bipolar, porque o bom é muito bom e o ruim é insuportavelmente ruim, e o ruim tá muito presente e tá muito aparente, e o que eu aprendi aqui, com certeza, de dar valor e prioridade às coisas boas. Claro, eu não sei se isso depois de um tempo não era algo de me cegar ou me diluir. Provavelmente era isso também, mas eu acho que eu fico feliz que eu escolhi esse caminho de focar nas coisas boas. Agora, quando eu compartilhei, por exemplo, nesse material amador de vídeos, e eu botei também no YouTube, todo mundo, assim, hoje se declara e dá a sua opinião sobre tudo. E sobre um material de 5 minutos não tem como conhecer a mentalidade, os pensamentos, a vida, a abordagem de uma pessoa. Então, claro que chegaram muitas opiniões negativas com que eu aprendi muito para ver que eu posso dizer qualquer coisa. Nesse vídeo anterior eu já falei sobre isso. Eu posso dizer qualquer coisa, vai ser interpretada de 30 milhões de formas, e tá bom, é assim e tem que seguir, e eu também vou seguindo, tentar passar aquilo que eu experimentei nesses 8 anos. E eu convido todo mundo de vamos junto um pouquinho lembrar das coisas boas. E não esquecer, ou talvez um pouco na retrospectiva, reconsiderar certas coisas que não era valorizada e infelizmente se foi. Tem uma coisa que eu no começo que eu acho que eu observei, que as pessoas reclamavam muito sobre tudo, sempre, e não deram valores às coisas que deveriam. E, consequentemente, foram destruído tudo isso. E não sei, hoje que as pessoas percebem que quando perderam, né, que aquela coisa era muito importante e deveria valorizar e principalmente aproveitar. Então é isso. Comecei a falar e falei, mas agora que eu penso que, bom, talvez consiga falar um pouco com mais facilidade, eu não preciso escrever, ter um texto prescrito, traduzir, ir atrás de alguém, implorar para ajudar, para revisar o texto e todo esse processo barrar, porque eu acho que virou até um pouco de vício, porque no começo eu comecei a anotar para lembrar, porque é uma quantidade de informação tão grande que eu nunca iria conseguir lembrar tudo isso. Então anotei muita coisa, detalhes pequenos, muito agradáveis, e até hoje faz muito tempo que eu não ando mais com aquele pequeno coisas para fazer anotações. É uma pena, eu não ando mais também com a câmera, que no começo e era bom, mas de um lado agora eu tô com uma quantidade de material gigantesca que está me sufocando, e eu sinto essa necessidade de tem que processar de uma forma, tem que fazer algo com isso. Então, ou eu produzo e faço algo com isso, ou eu jogo fora e eu me livro, porque não dá espaço para a vida.
para outros acontecimentos, outras coisas, mas é uma experiência tão marcante a vida aqui no Brasil para mim, em todos os sentidos, tudo que eu vivi, todo esse êxtase que realmente as coisas boas, a alegria me deram e todas as dificuldades que eu não consegui superar até hoje e não consegui resolver. Então é uma experiência tão intensa que está muito forte em mim. Eu sei que vai ficar para o resto da vida e moldou a minha personalidade para sempre. E eu não sei de que forma, então se eu continuar aqui, por exemplo, ou eu vou embora, eu sempre vou levar uma parte de mim ao lado brasileiro. E como eu já disse, eu nunca passei tanto tempo além dos meus primeiros 10 aninhos, mas aquele era 10 anos, o que eu lembro mesmo, não sei, das 5 até, então 5 anos que eu lembro daquela fase da minha infância, e depois era assim, tudo fragmentado vivendo em lugares diferentes e recomeçando sempre. E aqui 8 anos, então vivendo como as coisas passaram, o pico, a decadência, até na minha vida também, as mudanças. É muito interessante. Então, sobre isso eu pensei de falar aqui estou sentada e sem muito ter texto, até eu juntei um textinho agora, pelo menos para o começo, mas eu já viajei e na continuação talvez eu vou juntar. Então, falar um pouco sobre essas coisas do cotidiano, e tudo na retrospectiva, vida aqui em São Paulo, as minhas viagens maravilhosas, coisas que eram sonho de infância e se realizaram aqui no Brasil, e todas as desilusões, as coisas que não deram certo. É uma coisa perigosa, né, de se abrir, e nem isso é a minha intenção. Espero que eu consiga fazer de um jeito para me poder proteger também, mas de uma forma um pouco íntima, para ver a realidade e para as pessoas se aproximarem um pouco. Talvez vocês se aproximarem mais ao mundo, um ao outro, e entender através de dificuldades, pois não é tudo sorriso, e apesar do fato que eu vejo que a alegria e a superação brasileiro, não sei, de uma forma está desaparecendo, e isso me deixa muito preocupada e muito triste. Também não adianta ficar sempre com um sorriso falso, forçado, e dizer o tempo todo que está tudo bem quando não está, e as pessoas precisam compartilhar os desafios, as dificuldades, e se reaproximarem e procurar uma solução aos desafios da atualidade. Aqui ou no mundo todo e no nível pessoal, de família, de amizade, acho que para crescimento pessoal. Então, talvez viajei muito, mas vamos lá. Eu vou aqui falando, convidar todo mundo para, de uma forma, a gente diz em húngaro, este mexe, conto de noite, sabe, antes de dormir, e quando na hipótese, nós que tinha quando era criança privilégio e a possibilidade dos parentes realmente sentar ao lado da cama antes de dormir e ler uns contos, ou né, antigamente as pessoas sentarem ao redor do fogo e escutar alguém contar, ou as pessoas contarem suas experiências.
de qualquer forma, acho que a necessidade de escutar e compartilhar. E eu tenho a necessidade de compartilhar tudo isso que eu acumulei durante esses anos. E sim, tenho que tirar de mim e let go, deixar para realmente dar espaço. E eu recomendo isso para todos nós. Então vamos lá, eu vou falar sobre coisas. Então, obrigada, até a próxima, tchau. Sim, e bom, não sei quanto vai ser aguentável desse jeito. Eu vou cortar um pouquinho, vou editar, principalmente porque nem sei como que por ser a minha cara o tempo todo, porque realmente eu estou pensando, e espero que também vou ganhar com o tempo um pouco de leveza, porque acho que no cotidiano eu já consigo falar sem precisar pensar o tempo todo e ficar olhos saindo do lugar de tanto esforço, de concentração, de achar a palavra certa, a expressão certa e ser coerente e de um assunto indo para o outro para ser lúdico. Agora não sei, não quero falar besteira. Mas então para ser coerente, fluido. E esse é um processo muito, muito difícil para qualquer pessoa que não tenha uma outra língua como, né, língua materna ou não aprender desde criança. E vocês vão ver. Então, até no próximo, na próxima Esti mexe conto de noite. Esse foi o exemplo que eu tentei dizer de Esti mexe o conto de noite, ou a gente senta ao redor desse fogo e desta vez eu tô falando. Claro, tem muita gente e todo mundo hoje, né, quer compartilhar a sua história, suas experiências, ser ouvido, e eu sou de todas essas pessoas também.